Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje talvez a gente precise ter uma conversa difícil. Talvez, né? Chegou a hora de vocês pararem de operar day trade. Se você já passou por um período de aprendizado, se você ainda continua perdendo dinheiro, ainda continua fechando meses, né? Semanas, meses negativos, talvez chegou a hora de você parar de operar day trade. Certo? Então, vamos ter uma conversa aqui hoje para você ver se de fato chegou essa hora de você parar de fazer operações de day trade ou se você já está passando, né, por um período de ganhos financeiros constantes, tá? Vou tentar fazer uma conversa breve, né, para que isso fique mais claro na cabeça de vocês. Então vamos ver uma coisinha aqui. É, A gente sabe, pessoal, ó, que tudo que envolve investimentos, né? A gente tem o dinheiro, né? O capital financeiro como sendo a nossa força de trabalho, né? O nosso tempo de trabalho ali. Então, por exemplo, digamos que você tem uma quantidade de dinheiro que você conseguiu aí trabalhando ao longo dos anos e agora você está interessado em viver de renda, digamos de renda passiva, né? O que que tá te dando essa renda passiva é o dinheiro que você tem alocado, né? É o seu capital. Quando a gente está fazendo day trade, não é diferente. O que a gente está usando como ferramenta de trabalho é o nosso dinheiro. Então, a gente usa o nosso dinheiro para fazer o dinheiro. A gente não está usando uma experiência que a gente tem diretamente, né? Ou uma habilidade manual que a gente tem. Óbvio que para fazer as operações de day trade, nós precisamos ter várias habilidades, né? Cognitivas, de interpretação, estatísticas, né? Mas na hora da gente boletar, o que a gente está utilizando na prática, né? É o capital financeiro, certo? Então, para a gente poder usar esse capital financeiro, a gente precisa ter esse capital financeiro. E muita gente acaba começando no day trade com uma quantidade X de dinheiro, né? E vê esse dinheiro só sendo diluído ao longo dos meses, ao longo dos anos, talvez. E muitas vezes vocês ficam sempre, as pessoas, né, podem ficar na expectativa de que no futuro, né, não, eu estou passando por um período de aprendizado e no futuro, de fato, eu vou conseguir ganhar dinheiro. Mas às vezes, né, esse dia nunca vai chegar. Então, o que eu quero ter a conversa aqui com vocês é que às vezes é melhor a gente parar de fazer operações de day trade ainda cedo, né, para a gente conseguir guardar parte do nosso capital. Então eu vou ter uma conversa aqui com vocês mostrando, né, se de fato já chegou essa hora de vocês pararem, né, de fazer operação de day trade. Então vamos fazer aqui inicialmente um gráfico, né? Vamos dizer que aqui a gente tem dois eixos. Um eixo é o tempo, esse tempo aqui vai variar, tá? É um tempo que depende de pessoa para pessoa. E esse eixo aqui é o seu capital financeiro que você aportou para fazer o day trade. Então, olha lá, para a maioria das pessoas, a gente vai ter uma curva mais ou menos assim. A pessoa parte, né, com uma quantidade de dinheiro ali, vai variar, né, de pessoa para pessoa. Mas à medida que ela está fazendo os trades, ela está sistematicamente perdendo dinheiro, né? Às vezes ela até fecha um mês positivo, mas aí ela vem. Deixa eu deixar maior aqui esse símbolo. Mas aí às vezes, ela até começa ganhando dinheiro, né? Ela pode até ganhar dinheiro um mês ou outro, mas sistematicamente ela está perdendo dinheiro. Então, ao longo dos meses, né, ela está ali sistematicamente perdendo dinheiro, até que chega um momento, né, que ela já perdeu bastante dinheiro e isso demorou às vezes, sei lá, meses, às vezes até anos, né? Mas aí vai chegar um momento que ela vai parar de perder dinheiro, né? Então ela vai deixar de ser constante em perder dinheiro e ela vai ser constante em ser inconstante. Por que em ser inconstante, né? Porque ela vai, ora, um mês ela vai perder o dinheiro, outro mês ela vai fechar no positivo, um outro mês ela vai fechar no negativo, depois positivo, aí fechou um mês positivo bem, aí fechou um mês negativo ruim. Então ela vai passar por todos esses processos, né? Mas aí vai chegar o momento que ela vai começar a
ser finalmente, né, constante em ganhar dinheiro. Então, essa curva de aprendizado, né, é o que deve acontecer, né, com a maioria dos trades, né, com a maioria de todos os traders. Então, olha lá, vai chegar o momento que ela vai começar a perder, passar semanas negativas, meses negativos, dias negativos, mas tudo bem, né? A gente está trabalhando com renda variável. Essa renda vai variar ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Mas a gente chega no ponto que conseguimos ser sistematicamente bons, sistematicamente constantes em ganhar dinheiro. Então a gente vai passar por um período onde a gente consegue ganhar mais do que perde, né? Às vezes a gente perde, mas a gente consegue ganhar mais do que perde na grande maioria das vezes. Então, de forma geral, pessoal, essa é uma curva, né, que mostra como que a gente consegue ver a nossa evolução como trader. Às vezes, né, esse tempo aqui pode ser um ano para algumas pessoas, pode ser 10 anos, né, para algumas outras pessoas, mas eventualmente, né, a gente observa uma curva parecida com essa. Deixa eu ver como que. Vamos apagar aqui e vamos tentar fazer essa curva, né, sendo uma curva normal. Então vamos colocar aqui, pegar esse lápis aqui, vamos pegar essa curva normal de cor azul. Então essa é a distribuição normal, né, que a gente espera ter para um trader, né, que está aí evoluindo no mercado financeiro. Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal, é se você está fazendo um acompanhamento das suas finanças, né, e você percebe que a sua evolução está um pouco diferente dessa, você precisa prestar um pouco de atenção, tá? Veja só, vocês podem estar vocês podem estar passando por um momento que vocês estariam, deixa eu diminuir aqui de novo. Vocês podem estar passando por um momento que vocês fizeram uma curva mais ou menos assim, igual essa vermelha aqui, chegaram num platô, então vocês, a princípio, né, estariam chegando nessa curva aqui, que a gente começa a ter ganhos e perdas inconstantes, ou seja, a gente não está constante ainda nem em ganhar, nem em perder, então a gente está passando por um período de inconstância, né, que isso tende a evoluir para um período de constância em ganhos. Mas eventualmente, pessoal, pode acontecer que ao invés de a gente começar a subir, a gente volte a cair aqui. Então isso aqui é que eu quero falar para vocês, tá? Se você como trader, né, você passou por um período, né, que você começou a perder dinheiro, né, no mercado financeiro, e aí você passou por um período que você consegue fechar um mês positivo, mas o mês seguinte você fecha negativo. E aí no mês seguinte você fecha negativo de novo e no mês seguinte você fecha positivo. Então você está passando por um período de inconstância, né? Se depois desse período de inconstância você volta a ter um período de perda, aqui eu digo para você, né, que é a hora de você parar de fazer day trade mesmo. Certamente as decisões que você está tomando não estão boas, né? Infelizmente. Às vezes isso é uma realidade que é difícil da gente engolir, né? Que é difícil da gente não engolir, né? Mas é difícil da gente aceitar. Mas contra os fatos, né? Não tem argumento, né? Embora algumas pessoas queira viver, né, da ilusão que o day trade ele eventualmente pode dar dinheiro, às vezes isso não é uma realidade para todo mundo. Principalmente, né, se vocês usam sistemas que não são objetivos, né? Sistemas que são discricionários, assim, interpretativos. Como, eu acho que o mercado vai subir, eu acho que aqui tem uma resistência, eu acho que aqui tem uma saturação do preço. Então, nesses setups pouco objetivos, a gente tende a ter essas piores tomadas de decisão, né? Então veja só, se você está passando por um período aqui parecido com esse da curva vermelha, e ao longo do tempo, né, você começou a perder dinheiro, né, passou por esse período de inconstância, né, e depois você voltou a ser consistente em perder dinheiro, aqui de fato é um momento que você precisa parar de operar o mercado financeiro, né, ou principalmente, né, parar de operar esse formato de estratégias que vocês estão utilizando e partir para uma estratégia, né, mais diferenciada, né? Muito provavelmente, né, é o que
deve acontecer com a grande maioria de vocês. Então vocês devem, né, voltar ou pensar em utilizar estratégias mais robustas, né? Ou utilizações de robôs, ou estratégias em tempos maiores, né, em time frames maiores, coisas que façam com que vocês, né, não fiquem nessa curva aqui para baixo, né? Porque pode acontecer uma coisa parecida, né? Vocês ficam constantes, vocês passam, né, nesse período de ganhos e perdas de novo e depois volta a ser constante em perder dinheiro, né? O que a gente quer, o que eu quero passar para vocês, né, é que se a curva de capital de vocês, né, está passando por um período assim, de constante em perder dinheiro, para um período constante, para um período inconstante, né, ganhos e perdas, para depois ter um período constante de novo em perder dinheiros, é definitivamente uma hora, né, de vocês pararem de operar. Mas por outro lado, né, aqui a gente poderia ter, vou deixar essa curva aqui, e a gente poderia ter também o cenário oposto, né, que é um cenário que acontece, né, com muitas pessoas também. Digamos que você comece, né, ganhando uma boa quantidade de dinheiro, pode acontecer também, né, algumas pessoas têm sorte, né, de começar no mercado financeiro pegando um sistema operacional bom, fazendo escolhas acertadas, né, e eventualmente você consegue ganhar uma boa quantidade de dinheiro no seu começo no mercado financeiro. Mas aí depois pode acontecer que você eventualmente fique constante novamente. E aí você passa por esse período de constância em perder dinheiro. E depois você fica inconstante, né? Ganhos e perdas. E depois você fica constante em perder dinheiro. Se você está passando por um período parecido com esse também, né? Que você ficou inconstante, né? E você voltou a ser constante em perder dinheiro, também é um momento, né, de você rever as suas estratégias, de rever as suas tomadas de decisão. E talvez, né, até parar de operar no mercado financeiro, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui de novo e voltar a deixar só aquela curva, né, que a gente tem. E vou deixar aqui em verde mesmo, né? Vamos ver aqui. O que acontece geralmente, né, é um período de perda, um período inconstante ali e um período constante em ganhar dinheiro. Se a sua curva, né, se a sua curva ao longo do tempo aqui, de novo, né, esse tempo pode ser qualquer tempo, uma janela de 5, 10 anos, vai variar de pessoa para pessoa. Mas se você está passando por essa fase aqui, eu diria para você, né, que ainda há esperança, né, que você ainda pode estar passando pela sua curva de aprendizado. Mas se você passou por um período de ganhos e perdas, de inconstância ali, né, nos resultados mensais, e você seguiu aqui para baixo, né, é o momento mesmo de você parar de operar, né, essas operações no mercado financeiro, principalmente, né, em day trade. Às vezes pode acontecer o seguinte, né, que você, na verdade, ficou inconstante aqui por muito tempo, né? E aí teve curvas mais ou menos assim, mas eventualmente, né? Você descobriu alguma coisa ali que para o seu operacional fez sentido e você teve um ganho financeiro muito grande ao longo de uma determinada janela de tempo, tá? Eu só queria trazer essa conversa aqui para vocês, né? Que muitas vezes é difícil, né? As pessoas aceitarem que de fato chegou a hora delas pararem de operar day trade e essa tomada de decisão, quando feita, né, com mais antecedência possível, pode te prevenir, né, de ter perdas financeiras, né, muito grandes. Beleza? Então, deixa eu puxar aqui de volta para a tela, né? Essa aqui era a conversa que a gente queria ter hoje, pessoal, que queria trazer para vocês mais alguns insights, né, para vocês terem em mente quando que é importante, né, vocês pararem mesmo, né, de operar na bolsa de valores ou mudar, né, totalmente a forma de operar, seja, né, para trocar de setups, né, discricionários, né, para setups objetivos ou vice-versa, né? Quando a gente tem essas quedas, né, constantes, é um sinal que a gente não está parando, não está passando, né, por um bom período ali nas nossas tomadas de decisão. Beleza? Então, por hoje é só. E se tiver qualquer comentário, né, se esse vídeo foi bom para vocês,
Se você achou que isso pode ajudar algum colega seu, né, que eventualmente está passando por dificuldades no mercado financeiro, fica à vontade de mandar esse vídeo para ele e tomara que a gente consiga ajudar, né, uma boa parcela aí da comunidade que tem dificuldades, né, nas operações de day trade. Beleza? Então, grande abraço, pessoal, e valeu!